vendida pelo próprio pai a um bilionário frio. No casamento, descobriu que ele seria o homem que mudaria seu destino. O sol de março batia forte nas janelas do pequeno apartamento em Copacabana quando Marina Santos acordou com o coração acelerado. Era o dia do seu casamento. Aos 23 anos, ela finalmente realizaria o sonho de casar com Carlos, seu namorado há 4 anos, e começar uma nova vida. "Mãe, o vestido está perfeito!" gritou Marina do quarto, admirando-se no espelho embaçado que ganhara de presente da vizinha. O vestido branco simples, comprado com suas economias de enfermeira, a fazia se sentir uma princesa. Dona Rosa, sua mãe, apareceu na porta com os olhos marejados. Mesmo debilitada pelo tratamento de câncer, ela havia insistido em ajudar nos preparativos. "Você está linda, minha filha. Seu pai estaria tão orgulhoso." Marina abraçou a mãe com cuidado, sentindo a fragilidade do corpo que um dia foi forte. Desde que perdeu o pai em um acidente de trabalho 5 anos atrás, ela se tornou o sustento da família, trabalhando em turnos duplos no Hospital Municipal Miguel Couto. "Carlos disse que depois do casamento vai me ajudar com seus tratamentos, mãe. Finalmente poderemos pagar um plano de saúde melhor." O telefone tocou insistentemente. Marina correu para atender, esperando ouvir a voz animada do noivo. "Marina!" A voz de Carlos estava estranha, trêmula. Preciso falar com você urgentemente. Não vá para a igreja ainda." "Carlos, o que houve? Está tudo bem?" O coração de Marina disparou. "Vem aqui em casa, por favor. É importante." A ligação caiu, deixando Marina com uma sensação ruim no estômago. Ela olhou para o relógio. Faltavam 3 horas para a cerimônia. 20 minutos depois, Marina estava na porta do apartamento de Carlos, em Botafogo, ainda vestindo o vestido de noiva. Quando ele abriu a porta, ela quase não o reconheceu. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos, e suas mãos tremiam visivelmente. "Carlos, você está me assustando. O que aconteceu?" Ele a puxou para dentro e fechou a porta rapidamente, como se alguém os estivesse perseguindo. O apartamento estava em desordem, com papéis espalhados por toda parte. "Marina, eu fiz uma besteira muito grande." Sua voz mal saía. "Lembra que te falei sobre aquele investimento que ia nos dar dinheiro para comprar nossa casa?" Marina assentiu, lembrando-se vagamente das conversas sobre um negócio que Carlos havia mencionado nas últimas semanas. Eu peguei dinheiro emprestado, muito dinheiro, de pessoas que não brincam em serviço." Ele afundou no sofá, colocando as mãos na cabeça. R$2.500.000, Marina. O negócio deu errado, e agora eles querem o dinheiro de volta." Marina sentiu o mundo girar. 2.500.000? "Carlos, como você conseguiu pegar tanto dinheiro assim?" "Eles disseram que era garantido, que eu ia conseguir triplicar o valor em 3 meses. Pensei em nossa vida juntos, na casa que queríamos comprar, no tratamento da sua mãe." Lágrimas escorriam pelo rosto dele. "Marina, eles disseram que se eu não pagar até hoje às 18 horas, eles vão me matar." Marina sentou-se ao lado dele, tentando processar a informação. "Mas como vamos conseguir esse dinheiro? Nem em 10 vidas a gente conseguiria juntar isso." Carlos levantou-se abruptamente e começou a andar de um lado para o outro. "Existe uma saída, mas..." Ele parou e olhou para ela com uma expressão que Marina nunca havia visto antes. "Eles conhecem um homem, um empresário muito rico. Ele está disposto a quitar minha dívida em troca de... Em troca de quê, Carlos?" "Em troca de você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Como assim em troca de mim?" "Um casamento arranjado. Ele precisa de uma esposa por motivos legais, algo relacionado aos negócios dele. Seria só por um tempo, Marina, só até eu conseguir pagar a dívida." Marina levantou-se lentamente, sua mente tentando processar o que estava ouvindo. "Você está me vendendo, Carlos? No dia do nosso casamento? Não é assim. É só temporário. Eu te amo, Marina, mas se eu não fizer isso, vou morrer. E quem vai cuidar da sua mãe se algo acontecer comigo também?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, manchando a maquiagem que havia feito com tanto carinho pela manhã. "Quem é esse homem?" "Rafael Mendoza. Ele é argentino, dono de uma empresa de tecnologia gigantesca. Mora aqui no Rio há alguns anos." Carlos se aproximou dela. "Marina, por favor, é nossa única chance.
Marina olhou pela janela, vendo o Cristo Redentor ao longe, e sentiu como se toda sua vida estivesse desmoronando. Em algumas horas, ela deveria estar caminhando em direção ao altar para casar com o homem que amava. Agora, esse mesmo homem estava lhe pedindo para se casar com um completo estranho para salvar a própria vida. 2 horas depois, Marina estava sentada no banco de couro de um Mercedes-Benz preto, ainda vestindo seu vestido de noiva amassado, a caminho de Ipanema. Carlos havia insistido em acompanhá-la, mas suas mãos não paravam de tremer durante todo o trajeto. Ele vai estar esperando no apartamento dele, Carlos murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Os advogados já prepararam todos os documentos. Marina olhava pela janela as ruas movimentadas do Rio, pensando em como sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Pela manhã, era uma noiva feliz, prestes a começar sua nova vida. Agora, estava sendo entregue como pagamento de uma dívida para um homem que nunca havia visto. "Como você soube da existência dele?" perguntou Marina, quebrando o silêncio. "As pessoas que me emprestaram o dinheiro conhecem ele. Aparentemente, ele já fez esse tipo de acordo antes." Carlos evitou olhar para ela. "Marina, eu sei que parece horrível, mas ele não é uma má pessoa. É só um empresário que precisa de uma esposa para alguns assuntos legais." O carro parou em frente a um dos prédios mais luxuosos de Ipanema, com vista direta para a praia. O porteiro, uniformizado impecavelmente, se aproximou do carro. "Senhora Mendoza?" perguntou ele, fazendo Marina se assustar com o sobrenome que ainda não era seu. "Ainda não", murmurou ela saindo do carro. O elevador subiu silenciosamente até o último andar. Quando as portas se abriram, Marina se viu diante de uma porta dupla de madeira escura. Carlos tocou a campainha e, segundos depois, a porta foi aberta por uma mulher de meia idade, elegantemente vestida. "Boa tarde. O senhor Rafael os está esperando na sala", disse ela com um leve sotaque que Marina não conseguiu identificar. A sala era imensa, com pé direito alto e janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista deslumbrante da praia de Ipanema. Marina nunca havia estado em um lugar tão luxuoso. Quadros caros decoravam as paredes e móveis de design moderno completavam a decoração sofisticada. "Senhorita Santos", Marina virou-se ao ouvir a voz grave e levemente acentuada. Rafael Mendoza estava parado próximo à janela, de costas para eles, observando o mar. Quando se virou, Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele era alto, cerca de 1,85 m, com cabelos castanho escuros levemente grisalhos nas têmporas, que lhe davam um ar distinto. Seus olhos eram de um verde intenso, quase hipnotizantes, mas havia uma frieza neles que fez Marina se arrepiar. Usava um terno escuro impecavelmente cortado que evidenciava sua estrutura atlética. "Senhor Mendoza", Marina conseguiu responder, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Rafael caminhou em direção a eles com passos seguros e calculados. Quando parou diante de Marina, ela percebeu o quanto ele era imponente. Tudo nele transmitia poder e controle. "Imagino que esta não seja exatamente a situação que esperava para seu dia de casamento", disse ele. E Marina detectou uma pontada de ironia em sua voz. "Não é", respondeu ela, erguendo o queixo com uma dignidade que não sabia que possuía. Rafael observou-a por alguns segundos, como se a estivesse avaliando. "Carlos me contou sobre sua situação familiar. Sua mãe está doente?" "Câncer", Marina respondeu secamente, surpresa com a pergunta pessoal. "Entendo." Ele se virou para Carlos. "Você pode aguardar na recepção. Preciso conversar com a senhorita Santos em particular." Carlos hesitou por um momento, mas um olhar gelado de Rafael foi suficiente para fazê-lo se retirar rapidamente. Quando ficaram sozinhos, Rafael gesticulou para que Marina se sentasse em uma das poltronas de couro. Ele permaneceu de pé, criando uma dinâmica clara de poder. "Vou ser direto com você, senhorita Santos. Este casamento é uma necessidade comercial para mim. Tenho negócios na Argentina e no Brasil que exigem certas formalidades legais. Uma esposa brasileira me facilitaria muitos processos." Marina o escutava, tentando entender como sua vida havia se tornado uma negociação comercial. "Em troca, eu quitarei a dívida do Carlos e garantirei que sua mãe receba o melhor tratamento médico disponível. Além disso, você receberá uma mesada mensal considerável." "E o que você espera de mim?" perguntou Marina,
sua voz traindo um nervosismo que tentava esconder. Que seja uma esposa apresentável em eventos sociais quando necessário. Nada mais. Você terá seu próprio quarto, sua privacidade será respeitada e poderá continuar trabalhando se desejar. Marina olhou para as próprias mãos, ainda segurando o buquê de flores simples que havia feito pela manhã para seu casamento verdadeiro. Por quanto tempo? 2 anos. Depois disso, você estará livre para refazer sua vida. E se eu disser não? Rafael a observou com aqueles olhos verdes penetrantes. Carlos morrerá esta noite. E perdoe-me a franqueza, sua mãe provavelmente não sobreviverá muito tempo sem o tratamento adequado. A crueldade das palavras foi dita com uma calma que fez Marina estremecer. Não havia ameaça na voz dele, apenas a exposição fria dos fatos. Marina fechou os olhos, pensando em sua mãe deitada na cama do hospital público, nas filas intermináveis, na falta de medicamentos. Pensou em Carlos por mais que estivesse furiosa com ele e na vida que nunca mais seria a mesma. Quando seria o casamento? Perguntou ela, surpreendendo-se com sua própria calma. Agora. O juiz está a caminho. Marina respirou fundo, sentindo o peso do destino sobre seus ombros. Olhou pela janela para a praia de Ipanema, onde pessoas felizes aproveitavam o fim de tarde de domingo, sem imaginar que no último andar daquele prédio, uma vida inteira estava sendo redefinida. Aceito, disse ela, sua voz firme pela primeira vez naquele dia. Rafael assentiu como se já soubesse qual seria a resposta. Bem-vinda à sua nova vida, Marina. O juiz chegou exatamente às 18 horas, acompanhado de 2 testemunhas que Marina não conhecia. Eram homens de meia idade, vestidos em ternos escuros, que cumprimentaram Rafael com familiaridade e a ela com educada frieza. Marina havia sido levada para um dos quartos do apartamento por Helena, a governanta, que lhe ofereceu um vestido azul marinho elegante para substituir o vestido de noiva amarrotado. O senhor Rafael pediu para que a senhora ficasse mais apropriada para a ocasião, disse Helena com gentileza, evitando olhar diretamente para Marina. Quando Marina retornou à sala, encontrou todos os homens conversando em voz baixa, próximo à mesa de jantar, onde os documentos estavam espalhados. Carlos estava sentado em um canto, com a aparência de quem havia envelhecido 10 anos em algumas horas. Ah, aqui está nossa noiva, disse o juiz, um homem de cerca de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos. Sua voz era mecânica, como se estivesse acostumado a realizar casamentos sem amor. Podemos começar? Rafael assentiu e se posicionou ao lado de Marina. Ela conseguia sentir o perfume masculino e caro que ele usava. Uma fragrância que não conseguia identificar, mas que de alguma forma a tranquilizava. A cerimônia foi rápida e objetiva. Não houve promessas de amor eterno, não houve sorrisos emocionados ou lágrimas de felicidade. O juiz leu os artigos legais sobre os deveres e direitos conjugais de forma automática, enquanto Marina se sentia como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Rafael Alejandro Mendoza, aceita Marina Santos como sua legítima esposa? Aceito, respondeu Rafael com uma voz firme e sem emoção. Marina Santos, aceita Rafael Alejandro Mendoza como seu legítimo esposo? Marina hesitou por um segundo, sentindo o peso de todas as vidas que dependiam de sua resposta. Aceito, murmurou. Então, pela autoridade que me é conferida, eu os declaro marido e mulher. Não houve beijo. Rafael apenas estendeu a mão para Marina, que a apertou brevemente. Suas mãos eram grandes, quentes e surpreendentemente gentis. Carlos se aproximou dela depois que os documentos foram assinados. Marina, eu sinto muito. Você sabe que eu te amo, né? Isso é só temporário. Marina o olhou com uma mistura de tristeza e raiva. Temporário para você, Carlos. Para mim, minha vida acabou de mudar para sempre. 2 anos passam rápido. 2 anos é muito tempo quando você está vivendo uma mentira. Marina respondeu, afastando-se dele. Rafael se aproximou. Carlos, sugiro que você se retire. Tenho alguns assuntos para resolver com minha esposa. A palavra esposa soou estranha saindo dos lábios dele, mas Carlos não ousou questionar. Ele saiu do apartamento sem olhar para trás, deixando Marina sozinha com seu novo marido. Imagino que esteja cansada, disse Rafael, guardando os documentos em uma pasta de couro.
Helena preparou o quarto de hóspedes para você. Amanhã conversaremos sobre os detalhes de nossa convivência. Marina assentiu, sem saber o que dizer. Tudo parecia surreal demais. Uma última coisa. Rafael parou próximo à janela novamente. Quero que saiba que, apesar das circunstâncias, tentarei tornar esta situação o menos desconfortável possível para você. Marina o observou por um momento. Havia algo em seu tom de voz que sugeria que ele não estava completamente confortável com a situação também. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu responder. Naquela noite, Marina deitou-se na cama king size do quarto de hóspedes, olhando para o teto decorado com molduras clássicas. As cortinas de seda bloqueavam a vista da praia, mas ela ainda conseguia ouvir o som das ondas ao longe. Pela primeira vez, desde que acordara pela manhã, ela permitiu-se chorar. Chorou pelo vestido de noiva que nunca mais usaria, pelo casamento que nunca aconteceu, pela vida que havia perdido em questão de horas. Mas também chorou de alívio, sabendo que sua mãe finalmente receberia o tratamento que precisava. Marina acordou com o som de vozes vindas da cozinha. Por um momento, esqueceu onde estava, mas a decoração luxuosa do quarto rapidamente a trouxe de volta à realidade. Era sua primeira manhã como esposa de Rafael Mendoza. Ela se levantou e caminhou até a janela, abrindo as cortinas. A vista da praia de Ipanema era deslumbrante. O sol da manhã fazia a água brilhar como diamantes, e pessoas já corriam na orla. Era um contraste gritante com a vista de prédios e antenas que tinha de seu antigo apartamento. Depois de tomar um banho no banheiro luxuoso, com banheira de mármore e produtos de higiene importados, Marina vestiu uma das roupas simples que Helena havia trazido de seu apartamento na noite anterior. Ela se sentia como uma impostora, usando aquelas roupas humildes em um ambiente tão sofisticado. Quando chegou à cozinha, encontrou Rafael sentado à mesa, lendo jornal e tomando café. Ele usava uma camisa social branca e calças de alfaiataria, mesmo estando em casa. Seus cabelos estavam penteados com perfeição, como se fosse sair para uma reunião importante. Bom dia, disse Marina timidamente. Rafael levantou os olhos do jornal. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Sim, obrigada. Marina ficou parada, sem saber se deveria se sentar ou esperar ser convidada. Sente-se, por favor. Helena preparou o café da manhã. Ele dobrou o jornal e a observou enquanto ela se sentava. Imagino que tenha muitas perguntas. Marina aceitou a xícara de café que Helena lhe ofereceu, notando que era muito melhor que o café solúvel que costumava tomar. Algumas. Primeiro, sobre sua mãe. Já entrei em contato com o Hospital Sírio-Libanês. Ela será transferida hoje mesmo para um quarto privativo, e a equipe médica mais qualificada assumirá seu tratamento. Marina sentiu os olhos marejarem. Obrigada. Isso significa muito para mim. É parte do nosso acordo. Sua voz era neutra, sem demonstrar se estava fazendo aquilo por bondade ou apenas cumprindo um contrato. Segundo, sobre seu trabalho. Você pode continuar no hospital se desejar, mas não por necessidade financeira. Você receberá uma mesada mensal de R$ 10.000. Marina quase engasgou com o café. R$ 10.000 era mais do que ela ganhava em 3 meses trabalhando dupla jornada. Terceiro, Rafael continuou, sobre nossas aparições públicas. Ocasionalmente, precisarei que me acompanhe em eventos sociais ou de negócios. Helena a ajudará com roupas apropriadas para essas ocasiões. Que tipo de eventos? Jantares de negócios, inaugurações, algumas festas da alta sociedade carioca. Nada muito complexo. Apenas precise parecer uma esposa dedicada e feliz. A palavra parecer não passou despercebida por Marina. E quando estamos sozinhos? Quando estamos sozinhos, mantemos uma convivência civilizada. Não espero que finja nada além do que o bom senso exige. Rafael tomou um gole de café. Você terá liberdade para sair, visitar sua mãe e encontrar amigos. Apenas peço que me informe sobre seus horários para questões de segurança. Segurança? Sou um homem muito rico, Marina. Isso traz certas preocupações. Ele não elaborou mais sobre o assunto. Há mais alguma coisa que gostaria de saber? Marina hesitou antes de fazer a pergunta que mais a incomodava. Por que você precisa de uma esposa? Por que não se casou por amor com alguém de sua classe social? Rafael ficou em silêncio por um longo momento,
e Marina pensou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma dureza que ela ainda não havia percebido. Porque amor é uma ilusão perigosa que nubla o julgamento e leva a decisões irracionais. Prefiro acordos claros e objetivos. Você nunca se apaixonou? Uma vez. A resposta foi seca, final, deixando claro que o assunto estava encerrado. Rafael levantou-se da mesa. Tenho uma reunião em 1 hora. Helena tem cartão de crédito e instruções para levá-la às compras. Você precisará de um guarda-roupa adequado para sua nova posição. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha na cozinha luxuosa, tentando processar sua nova realidade. Em menos de 24 horas, havia passado de enfermeira endividada a esposa de milionário. Mas por que não se sentia nem um pouco feliz? Helena apareceu na porta da cozinha. Senhora Marina, quando quiser, podemos ir visitar sua mãe no hospital antes de ir às compras. Marina sorriu pela primeira vez desde o dia anterior. Sim, por favor. Quero muito vê-la. Enquanto se preparava para sair, Marina olhou-se no espelho do banheiro. A mulher que a encarava de volta parecia diferente. Havia uma maturidade forçada em seus olhos que não existia na manhã anterior. Ela era agora Marina Mendoza, esposa de um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro. Mas no fundo ainda se sentia como a Marina Santos que acordara anteontem, sonhando com um casamento simples na igreja do bairro. A vida havia tomado um rumo que ela jamais poderia ter imaginado, e agora restava descobrir se conseguiria encontrar alguma felicidade nesse novo mundo ou se passaria os próximos 2 anos apenas sobrevivendo a ele. O Hospital Sírio-Libanês era um mundo completamente diferente do Hospital Municipal Miguel Couto, onde Marina trabalhava. Os corredores eram silenciosos e elegantes, com pisos de mármore e obras de arte nas paredes. Quando Marina chegou ao quarto particular de sua mãe, encontrou Dona Rosa acordada, olhando pela janela com uma expressão de espanto. Mãe! Marina correu para abraçá-la. Marina, minha filha, o que está acontecendo? Eles me trouxeram para cá durante a madrugada, disseram que meu tratamento mudou. Dona Rosa segurou as mãos da filha. Esse quarto deve custar uma fortuna por dia. Marina sentou-se na poltrona ao lado da cama, que era mais confortável que qualquer móvel que já possuíra. Mãe, muita coisa mudou desde ontem. E o casamento, como foi? Por que você não está com Carlos hoje? Marina respirou fundo. Como explicar para sua mãe que ela havia se casado com um homem que mal conhecia para salvá-las? Eu me casei, mãe. Mas não foi com Carlos. Dona Rosa franziu a testa. Como assim? Não foi com Carlos? Marina, você está me assustando. Carlos tinha dívidas, mãe. Dívidas muito grandes com pessoas perigosas. Marina escolheu as palavras cuidadosamente. Eu me casei com um empresário que quitou as dívidas dele e está pagando seu tratamento. Que empresário? Marina, o que você fez? Fiz o que precisava fazer para nos salvar. Marina segurou as mãos da mãe com firmeza. Mãe, você vai ficar boa. Vai ter os melhores médicos, os melhores medicamentos. Não vai mais precisar ficar naquelas filas intermináveis ou se preocupar com dinheiro. Dona Rosa a observou por um longo momento. E qual foi o preço disso, minha filha? Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu e entrou um médico de jaleco branco, seguido por uma enfermeira. Senhora Mendoza, sou o Dr. Ricardo Almeida, oncologista responsável pelo caso de sua mãe. O médico cumprimentou Marina. Tenho boas notícias. Após analisar os exames que trouxemos do outro hospital, acredito que com o tratamento adequado, as chances de recuperação completa de Dona Rosa são muito boas. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Tem certeza? Claro que não posso garantir nada, mas com quimioterapia moderna, radioterapia direcionada e os medicamentos mais recentes que não estavam disponíveis no sistema público, posso ser otimista. Depois que o médico saiu, Dona Rosa olhou para a filha com os olhos marejados. Marina, você sacrificou sua felicidade por mim. Não, mãe, eu escolhi sua vida e talvez isso não seja sacrifício. Talvez seja uma oportunidade de ter uma vida diferente. Mas enquanto dizia isso, Marina não tinha certeza se acreditava em suas próprias palavras. 2 horas depois, Marina estava na rua Oscar Freire, uma das ruas de compras mais elegantes de São Paulo, mas que tinha uma filial no Rio.
Helena a havia levado a 3 boutiques diferentes, onde vendedoras atenciosas a tratavam como realeza assim que mencionavam o nome Mendoza. A senhora tem um gosto excelente, disse a vendedora da Animale, enquanto Marina experimentava um vestido preto elegante. Este modelo ficou perfeito em seu corpo. Marina olhou-se no espelho. O vestido custava mais que 3 salários seus, mas ela tinha que admitir que se sentia diferente usando-o. Mais elegante, mais confiante. Levaremos este e aqueles outros 5, disse Helena, apontando para uma pilha de roupas que havia selecionado. Helena, isso é muito dinheiro, Marina murmurou. Senhora Marina, o senhor Rafael deixou muito claro que a senhora deve ter tudo do melhor. Ele não gosta que as pessoas questionem suas decisões sobre dinheiro. Marina assentiu, ainda se acostumando ao fato de que dinheiro não era mais uma preocupação em sua vida. Quando chegaram de volta ao apartamento no final da tarde, Rafael ainda não havia retornado. Marina foi para seu quarto e organizou as roupas novas no closet, um closet maior que seu antigo quarto. Cada peça parecia pertencer a uma pessoa diferente, uma versão mais sofisticada de si mesma. Às 19 horas, ouviu a porta da frente se abrir. Rafael havia chegado. Marina desceu à sala e o encontrou afrouxando a gravata, parecendo cansado. Como foi seu dia? Perguntou ele de forma educada, mas não calorosa. Bem, visitei minha mãe e fizemos as compras. Marina hesitou. Rafael, eu queria agradecer pelo que você está fazendo por ela. O médico disse que as chances de recuperação são muito boas agora. Rafael a observou por um momento. Fico feliz em saber. Uma esposa preocupada com assuntos pessoais não é convincente em eventos sociais. A frieza da resposta fez Marina se retrair um pouco. Era um lembrete constante de que aquilo era um negócio, não um casamento real. Aliás, Rafael continuou, temos nosso primeiro evento juntos amanhã à noite. Um jantar de negócios com investidores argentinos. Helena já separou um vestido apropriado para você. O que exatamente você espera de mim nesses eventos? Seja charmosa, educada, demonstre interesse pela conversa, mesmo que não entenda nada sobre negócios. Os argentinos são pessoas mais tradicionais. Eles gostam de ver que tenho uma esposa que me apoia. Marina assentiu. E como devemos nos comportar? Quero dizer, como um casal? Rafael parou de desarrumar a gravata e a olhou diretamente. Mantenha-se próxima a mim. Sorria quando eu olhar para você. Toque meu braço ocasionalmente durante a conversa. Nada muito íntimo, apenas o suficiente para parecer que somos um casal real. Entendi. Marina, Rafael disse enquanto se dirigia para seu quarto. Sei que esta situação não é ideal para você, mas se ambos cumprirmos nossa parte do acordo, estes 2 anos passarão sem maiores complicações. Depois que ele subiu, Marina ficou sozinha na sala, olhando pela janela para a praia de Ipanema. As luzes da cidade começavam a se acender, criando um espetáculo noturno deslumbrante. Ela pensou em como, 24 horas atrás, estava preocupada em comprar flores baratas para seu buquê de casamento. Agora estava usando um vestido que custava mais que sua renda anual e preparando-se para jantar com investidores milionários. Mas por que, apesar de todo o luxo ao seu redor, ela se sentia tão vazia por dentro? Na manhã seguinte, Marina acordou com o som de Rafael falando ao telefone em espanhol. Sua voz soava diferente quando falava em seu idioma nativo. Mais calorosa, mais expressiva. Ela ficou deitada por alguns minutos, ouvindo a melodia das palavras que não conseguia entender completamente. Quando desceu para o café da manhã, Rafael estava terminando a ligação. Sim, perfeito. Nos vemos esta noite. Ele desligou e olhou para Marina. Bom dia, dormiu bem? Sim, obrigada. Marina se serviu de café, notando que Rafael parecia mais tenso que no dia anterior. Algum problema com o jantar de hoje? Não exatamente um problema, mas... Rafael hesitou, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Alguns dos investidores que estarão presentes hoje conheceram minha primeira esposa. Podem fazer perguntas sobre ela. Marina se sentou interessada. Era a primeira vez que ele mencionava diretamente sua esposa anterior. O que devo dizer se perguntarem? Apenas que prefere não falar sobre o passado e muda de assunto. Helena a orientará sobre alguns detalhes que pode mencionar sobre nossa suposta história juntos. Como vocês se conheceram? Quero dizer, você e sua primeira esposa?
Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Marina pensou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa. Isabela era argentina, filha de um dos maiores empresários de Buenos Aires. Nos casamos porque nossas famílias acharam que seria uma união vantajosa para os negócios. Ele pausou. Mas acabamos nos apaixonando de verdade. O que aconteceu com ela? Acidente de carro há 3 anos. Rafael levantou-se abruptamente. Preciso ir. Helena virá às 15 horas para ajudá-la a se preparar para hoje à noite. Depois que ele saiu, Marina ficou pensando na revelação. Rafael havia perdido alguém que amava. Isso explicava a frieza, a insistência em manter tudo como um acordo comercial. Ele estava se protegendo de se apaixonar novamente. À tarde, Helena chegou carregando uma caixa de uma joalheria famosa e um vestido de grife em um cabide. Senhora Marina, o senhor Rafael escolheu pessoalmente estas peças para a senhora usar hoje. O vestido era deslumbrante. Um modelo azul marinho em seda italiana que realçava sua silhueta sem ser vulgar. As joias eram delicadas, mas visivelmente caras. Brincos de pérolas com diamantes e um colar discreto que combinava. Helena, posso perguntar uma coisa? Marina disse enquanto a governanta ajudava com os cabelos. Como era a primeira esposa do Rafael? Helena parou de pentear os cabelos de Marina por um momento. Senhora Isabela era uma mulher muito elegante, educada, mas o que mais chamava a atenção nela era como o senhor Rafael mudava quando estava perto dela. Ele sorria mais, falava mais suave. Eram muito apaixonados. Deve ter sido muito difícil para ele quando ela morreu. Foi terrível. O senhor se fechou completamente depois disso. Trabalha o tempo todo, quase não sai para eventos sociais, não fala com ninguém além do necessário. Helena retomou o penteado. Talvez a senhora possa ajudá-lo a voltar a ser mais humano. Às 19 horas, Marina desceu para a sala e encontrou Rafael esperando-a. Ele usava um smoking impecável e estava olhando pela janela. Quando se virou e a viu, ela percebeu algo diferente em sua expressão, uma apreciação genuína que desapareceu rapidamente. Você está adequada para a ocasião, disse ele, mas sua voz não soava tão fria quanto o usual. Obrigada, você escolheu muito bem. Rafael ofereceu o braço para ela. Vamos? O motorista está esperando. No carro a caminho do restaurante, Rafael a orientou sobre as pessoas que conheceria. Eduardo Morales é o principal investidor. Ele é muito tradicional, gosta de falar sobre família. Luiz Herrera é mais jovem, provavelmente tentará impressioná-la com histórias de suas viagens. E Roberto Vega... Rafael pausou. Roberto conheceu Isabela. Se ele trouxer o assunto, apenas seja educada, mas mude o foco rapidamente. Entendi. E nossa história? Como nos conhecemos? Oficialmente nos conhecemos em um evento de caridade no ano passado. Você estava trabalhando como voluntária. Eu fiquei impressionado com sua dedicação. Namoramos por 6 meses, antes de nos casarmos. Marina assentiu, memorizando os detalhes da história fictícia que agora fazia parte de sua vida. O restaurante era um dos mais exclusivos do Rio, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando chegaram, Marina sentiu todas as peças do quebra-cabeça se encaixando. A roupa cara, as joias, a postura confiante que estava aprendendo a assumir. Rafael, um homem de cerca de 50 anos, se aproximou deles. Que prazer ver-te outra vez. Eduardo, permite-me apresentar-te a minha esposa, Marina. Marina estendeu a mão com um sorriso que esperava parecer natural. Muito gusto, senhor Morales. Ah, hablas espanhol, que maravilhoso. Eduardo beijou sua mão galantemente. Rafael, tienes muy buen gusto. Enquanto caminhavam para a mesa, Rafael colocou a mão nas costas de Marina, um gesto que parecia natural, mas que fez seu coração acelerar inesperadamente. Ela se lembrou de que aquilo era apenas uma performance, mas não conseguiu ignorar a sensação de calor que o toque dele provocou. A noite estava apenas começando, e Marina já podia sentir que este seria o primeiro de muitos testes para descobrir se conseguiria viver convincentemente esta nova vida que havia escolhido. O jantar transcorreu de forma surpreendentemente suave durante as 2 primeiras horas. Marina descobriu que tinha mais facilidade do que imaginava para conversar com os empresários argentinos. Sua experiência como enfermeira a havia ensinado a lidar com pessoas de diferentes backgrounds,
e seu espanhol aprendido na escola estava melhor do que esperava. Eduardo Morales se mostrou encantado com ela, fazendo perguntas sobre seu trabalho voluntário fictício e elogiando Rafael pela escolha de uma esposa com propósito. Luiz Herrera, como Rafael havia previsto, tentava impressioná-la com histórias de suas viagens pela Europa, e Marina conseguia manter o interesse genuíno em suas palavras. Rafael, por sua vez, desempenhava o papel de marido atencioso com uma naturalidade que surpreendia Marina. Ele puxava a cadeira para ela, servia-lhe vinho e ocasionalmente colocava a mão sobre a dela durante a conversa. Cada toque, embora claramente calculado, enviava uma corrente elérica através do braço de Marina. Rafael me conta que vocês se conheceram em um evento de caridade, disse Luiz cortando o salmão grelhado. Que romântico! Amor à primeira vista? Marina sentiu Rafael tenso ao lado dela. Bem, ela disse com um sorriso que esperava parecer tímido. Não foi exatamente à primeira vista. Rafael estava muito focado em seus negócios para notar uma simples voluntária. Ah, mas quando finalmente a notei, Rafael entrou na conversa, olhando para Marina com uma expressão que parecia quase genuína. Percebi que havia encontrado algo muito especial. A forma como ele disse isso, com um tom suave na voz, fez Marina se perguntar se ele estava apenas representando ou se havia algo mais por trás daquelas palavras. Foi então que Roberto Vega chegou à mesa. Marina o reconheceu imediatamente pela tensão que se apoderou dos ombros de Rafael. Roberto era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos inteligentes que pareciam ver através das pessoas. Rafael, perdão pelo atraso. Roberto cumprimentou os outros homens e então se virou para Marina. E esta deve ser a nova senhora Mendoza. Marina, ela disse, oferecendo a mão com um sorriso educado. Roberto a segurou por um momento mais longo do que necessário, estudando seu rosto. Interessante. Você me lembra alguém que conhecia há alguns anos. Marina sentiu Rafael se mexer inquieto ao lado dela. Talvez você tenha uma daquelas faces familiares, Marina respondeu levemente. As pessoas sempre acham que me conhecem de algum lugar. Talvez. Roberto sorriu, mas seus olhos permaneceram calculistas. Rafael, como você conseguiu convencer uma jovem tão bonita a se casar com um workaholic como você? Isabela sempre reclamava que você trabalhava demais. O silêncio que se seguiu foi tenso. Marina podia sentir Rafael se preparando para responder, mas ela se adiantou. Acho que cada relacionamento tem sua própria dinâmica, disse ela suavemente. Rafael pode ser dedicado aos negócios, mas quando está comigo, ele está presente de verdade. É isso que importa. Roberto assentiu lentamente. Claro. E quanto tempo vocês estão casados? Apenas algumas semanas, Rafael respondeu. Decidimos não esperar muito depois que nos comprometemos. Que romântico! Um casamento por impulso. Roberto tomou um gole de vinho. Isabela sempre disse que queria renovar os votos de vocês em uma cerimônia maior. Era uma sonhadora, nossa Isabela. Marina percebeu que Rafael havia parado completamente de comer. Suas mãos estavam crispadas sobre a mesa. Às vezes os sonhos mudam, Marina disse gentilmente. Aprendi que é importante valorizar o presente ao invés de viver no passado ou no futuro. Roberto a observou por um longo momento. Sábia filosofia para alguém tão jovem. O resto do jantar passou sem mais menções a Isabela, mas Marina podia sentir a tensão irradiando de Rafael. Quando finalmente se despediram dos investidores, já passava da meia-noite. No carro de volta para casa, Rafael ficou em silêncio por quase todo o trajeto. Marina podia ver sua mandíbula contraída e seus dedos tamborilando nervosamente na perna. Você se saiu bem hoje à noite, ele disse finalmente quando estavam chegando ao prédio. Obrigada. Mas você não parece muito feliz. Rafael olhou pela janela. Roberto pode ser complicado. Ele foi muito próximo de Isabela e da família dela. Às vezes tem dificuldade em aceitar mudanças. Ele suspeita de alguma coisa? Roberto sempre suspeita de alguma coisa. É como ele fez fortuna. Rafael se virou para ela. Mas você lidou bem com as perguntas sobre Isabela. Obrigado por isso. Quando chegaram ao apartamento, Rafael foi direto para seu escritório, murmurando algo sobre e-mails urgentes. Marina ficou na sala por alguns minutos, ainda usando o vestido caro e as joias emprestadas,
sentindo-se como se estivesse vestindo a fantasia de outra pessoa. Ela subiu para seu quarto e começou a se trocar, mas parou diante do espelho. A mulher que a encarava de volta parecia confiante, elegante, sofisticada. Durante o jantar, ela havia se sentido à vontade naquela pele, como se fosse natural para ela estar naquele mundo. Mas agora, sozinha no quarto, a realidade voltou. Ela era Marina Santos, enfermeira de hospital público, que havia se vendido para salvar a mãe e pagar as dívidas do ex-namorado. Todo o resto era apenas uma performance muito bem ensaiada. Ou seria? Marina se pegou pensando na forma como Rafael havia olhado para ela algumas vezes durante a noite, como se estivesse vendo algo nela que ela mesma não sabia que existia, e na maneira como seu coração havia acelerado toda vez que ele a tocava, mesmo sabendo que era apenas parte da encenação. Talvez a linha entre performance e realidade não fosse tão clara quanto ela gostaria de acreditar. Na manhã seguinte, Marina acordou com o som de Rafael falando alto ao telefone em seu escritório. Mesmo através das paredes grossas do apartamento, ela podia perceber que ele estava irritado. Quando desceu para o café da manhã, encontrou-o caminhando de um lado para o outro na sala, ainda ao telefone. "Não me importa o que tengas que hacer, soluciona-lo", ele disse com uma dureza na voz que Marina ainda não havia ouvido. "Tenho uma reputação que manter." Ele desligou abruptamente quando viu Marina na porta da cozinha. "Bom dia", ela disse cautelosamente. "Tudo bem?" "Problemas de negócios." Rafael passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. "Nada que você precise se preocupar." Marina serviu-se de café, notando que Rafael estava usando a mesma roupa da noite anterior. "Você dormiu aqui embaixo?" "Trabalhei a noite toda." Ele se sentou pesadamente na cadeira, parecendo exausto. "Roberto fez algumas ligações depois do jantar ontem. Está investigando nosso casamento." O coração de Marina disparou. "O que isso significa?" "Significa que ele suspeita que nosso casamento não é real. Se ele conseguir provar isso, pode causar sérios problemas para meus negócios na Argentina." Rafael esfregou os olhos. "Alguns dos contratos que tenho lá dependem do meu status marital." "Mas por que isso importa tanto para ele?" Rafael hesitou antes de responder. "Roberto era apaixonado por Isabela. Eles namoraram antes de ela se casar comigo. Ele nunca superou completamente isso." Sua voz ficou mais baixa. "Acredito que ele pense que estou desonrando a memória dela ao me casar tão rapidamente com outra pessoa." Marina sentou-se à frente dele. "O que podemos fazer? Teremos que ser mais convincentes, mais íntimos em público." Rafael a olhou diretamente. "Isso significa que teremos que aparecer juntos em mais eventos, mostrar mais afeto físico, talvez até dar algumas entrevistas para revistas sociais." "Entrevistas?" A esposa de um empresário bem-sucedido é sempre objeto de curiosidade da mídia, especialmente quando ele enviuvou há pouco tempo e se casou novamente. Marina sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. Não era apenas uma questão de acompanhá-lo a jantares ocasionais. Sua vida inteira se tornaria pública. "Rafael", ela disse suavemente, "você ainda ama Isabela?" A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Rafael ficou imóvel, como se tivesse sido atingido fisicamente. "Por que pergunta isso? Porque se vamos convencer as pessoas de que nosso casamento é real, preciso entender o que estou competindo." Rafael levantou-se e caminhou até a janela. "Isabela morreu há 3 anos. O que eu sentia por ela morreu com ela." "Isso não é verdade." Marina se levantou também. "Ontem à noite, quando Roberto mencionou o nome dela, você ficou tenso. Você trabalhou a noite inteira porque não conseguiu dormir depois de ouvir sobre ela. Você não sabe do que está falando. Eu sei o que é amar alguém e ter que abrir mão." Marina se aproximou dele. "Sei que dói, e sei que fingir que não dói só piora as coisas." Rafael se virou para ela, seus olhos verdes brilhando com uma emoção que ela não conseguia identificar. "Você está se esquecendo dos limites do nosso acordo, Marina. Estou tentando ajudar. Se você quer que eu convença Roberto e todo mundo de que somos um casal real, preciso conhecer o homem com quem supostamente me casei por amor. O homem com quem você se casou é um empresário que precisa de uma esposa por motivos legais. Nada mais. Isso é mentira e você sabe disso." Marina deu um passo à frente.
O homem que escolheu pessoalmente meu vestido para ontem à noite, que se certificou de que minha mãe tivesse o melhor tratamento, que colocou a mão nas minhas costas durante o jantar, como se fosse a coisa mais natural do mundo, esse homem existe. Você só está com medo de admitir. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rafael a observava como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Você não entende, ele disse finalmente, sua voz mais baixa. Isabela morreu por minha culpa. Ela estava no carro indo para me encontrar quando aconteceu o acidente. Se eu não tivesse pedido para ela vir, se eu não tivesse sido tão egoísta em querer vê-la naquela noite, Marina sentiu o coração apertar. Rafael, acidentes acontecem. Não foi culpa sua. Foi sim. E eu jurei que nunca mais colocaria alguém em risco por causa dos meus sentimentos. Ele olhou diretamente para ela. É por isso que nosso acordo é perfeito. Não há sentimentos envolvidos. Não há risco de eu machucar você. Mas você já está me machucando, Marina disse antes de poder se impedir. Rafael franziu a testa. Como? Marina percebeu que havia falado demais. Como poderia explicar que estava começando a se importar com ele? E seus toques calculados estavam começando a significar mais do que deveriam? Que ver a dor dele a fazia querer consolá-lo de uma forma que ia muito além do seu acordo? Esqueça, ela murmurou. Você está certo. É melhor mantermos as coisas profissionais. Ela se virou para sair da sala, mas Rafael segurou seu braço gentilmente. Marina, espere. Quando ela se virou, viu algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele havia escondido até então. Obrigado, ele disse suavemente, por tentar entender, por se importar. Isso significa mais do que você imagina. Marina assentiu, não confiando em sua voz para responder. Naquele momento, ela percebeu que estava em território muito mais perigoso do que havia imaginado. Não era apenas uma questão de fingir ser sua esposa. Ela estava começando a se apaixonar por ele de verdade. 2 dias depois do confronto na cozinha, a atmosfera no apartamento havia mudado sutilmente. Rafael parecia mais atento a Marina, perguntando sobre seu dia, oferecendo-se para acompanhá-la às visitas à mãe no hospital. Marina, por sua vez, se pegava observando-o quando pensava que ele não estava olhando, notando pequenos detalhes, como ele tamborilava os dedos quando estava concentrado, como seus olhos se suavizavam quando falava ao telefone com Helena em espanhol, como ele sempre deixava uma xícara de café fresco para ela pela manhã antes de sair para o trabalho. Naquela quinta-feira, Marina estava voltando de uma sessão de fisioterapia que Helena havia insistido para ela fazer. Uma senhora Mendoza deve estar sempre em forma perfeita, quando encontrou Rafael no hall de entrada do prédio, conversando com um homem que ela não reconhecia. Marina, Rafael se aproximou dela quando viu o elevador se abrir. Perfeito timing. Este é Detetive Silva, da Polícia Civil. Ele gostaria de fazer algumas perguntas. O coração de Marina disparou. Perguntas sobre o quê? O detetive, um homem de meia idade com uma expressão séria, estendeu uma identificação. Senhora Mendoza, é sobre Carlos Eduardo Santos, seu ex-noivo. Ele foi encontrado morto esta manhã. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Rafael imediatamente colocou o braço ao redor de sua cintura, sustentando-a. Morto? Ela conseguiu sussurrar. Como? Aparente suicídio. Mas temos algumas inconsistências no caso que gostaríamos de esclarecer. O detetive os observou atentamente. Podemos conversar no apartamento de vocês? No elevador, Marina tremia visivelmente. Rafael mantinha o braço ao redor dela, e ela se apoiava nele instintivamente, esquecendo momentaneamente que aquilo era apenas um casamento de conveniência. Você está bem? Rafael murmurou em seu ouvido. Não sei, ela respondeu honestamente. Na sala, o detetive se acomodou em uma das poltronas, enquanto Rafael e Marina se sentaram no sofá, ele mantendo a mão sobre a dela em um gesto que parecia tanto protetor quanto genuíno. Senhora Mendoza, quando foi a última vez que falou com Carlos Santos? Marina respirou fundo, tentando se concentrar. No dia do meu casamento, terça-feira da semana passada. E como ele estava nessa ocasião? Marina olhou para Rafael, incerta sobre o quanto deveria revelar. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Ele estava desesperado. Tinha contraído uma dívida muito grande e estava com medo das consequências. Que tipo de dívida? 2,5 milhões.
Ele havia pegado dinheiro emprestado de pessoas perigosas para fazer um investimento que deu errado. O detetive anotou algo em seu bloco. E o Sr. Mendoza quitou essa dívida? Sim, Rafael respondeu com calma, como gesto de boa vontade para com a família da minha esposa. Interessante. O detetive os observou. Vocês se casaram muito rapidamente após esse incidente. Alguns podem achar isso conveniente. Marina sentiu Rafael tensionar ao lado dela. Detetive, ela disse, encontrando coragem que não sabia que possuía. Carlos me pediu em casamento há 2 meses. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Durante esse período, conheci Rafael em um evento de caridade. Quando percebi que estava me apaixonando por ele, terminei com Carlos. Ele não aceitou bem e começou a fazer apostas arriscadas, acreditando que se ficasse rico, conseguiria me reconquistar. Era uma mentira elaborada, mas saiu de forma convincente. O detetive pareceu considerar suas palavras. E onde o senhor conseguiu 2.500.000 reais em dinheiro tão rapidamente? Perguntou ao Rafael. Tenho contas em vários bancos e investimentos líquidos, Rafael respondeu secamente. Posso fornecer a documentação se necessário. Isso seria útil? O detetive se levantou. Mais uma pergunta, senhora Mendoza. Carlos deixou alguma mensagem para você? Uma carta, e-mail, qualquer coisa? Marina balançou a cabeça. Não. Por quê? Porque encontramos uma carta no apartamento dele. Ele pede desculpas por ter vendido você e diz que não consegue viver com a culpa do que fez. O detetive a observou atentamente. Você pode explicar o que isso significa? Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Rafael apertou sua mão mais forte. Carlos sempre foi dramático, ela disse, forçando sua voz a permanecer estável. Quando terminei com ele, ele disse que sentia como se tivesse me vendido para outro homem. Era apenas uma forma de falar dele. O detetive assentiu lentamente. Entendo. Bem, é tudo por enquanto. Mas posso precisar de vocês para mais perguntas conforme a investigação avança. Depois que ele saiu, Marina e Rafael ficaram sentados em silêncio por vários minutos. Finalmente, ela começou a chorar. Ele está morto por minha culpa, ela soluçou. Se eu não tivesse aceito o acordo, Marina, pare. Rafael se virou para ela, segurando seu rosto entre as mãos. Carlos fez suas próprias escolhas. Você não é responsável por elas. Mas eu aceitei ser vendida, eu o deixei me vender. Você salvou sua mãe, você salvou sua própria vida. Carlos não aguentou viver com as consequências de suas ações, mas isso não é culpa sua. Marina olhou nos olhos verdes de Rafael, vendo uma gentileza ali que ela não havia notado antes. Rafael, eu... O quê? Ela quase disse. Quase confessou que estava se apaixonando por ele, que seus sentimentos haviam ultrapassado os limites do acordo, que a morte de Carlos a fazia perceber que a vida era frágil demais para desperdiçar, fingindo sentimentos que eram reais. Mas então se lembrou de Isabela, do juramento que Rafael havia feito de nunca mais se deixar levar pelos sentimentos, da dor em seus olhos quando falava sobre culpa e perda. Obrigada, ela disse em vez disso, por me proteger durante o interrogatório. Rafael a observou por um longo momento, como se soubesse que ela havia estado prestes a dizer algo diferente. Sempre, ele respondeu suavemente. Sempre vou protegê-la. Naquela noite, Marina deitou em sua cama olhando para o teto, pensando em Carlos, em Isabela, em Rafael e nos sentimentos complicados que estava desenvolvendo. Ela havia começado aquele casamento como uma transação simples, mas agora percebia que nada sobre aquela situação era simples. E em algum lugar no andar de baixo, Rafael estava acordado também, lutando contra sentimentos que havia jurado nunca mais permitir. 3 semanas depois da morte de Carlos, Marina havia desenvolvido uma rotina surpreendentemente confortável em sua nova vida. Visitava a mãe todas as manhãs no hospital, onde o tratamento estava mostrando resultados promissores. À tarde, frequentava aulas de etiqueta social que Helena havia insistido para ela fazer, e às noites, quando Rafael chegava do trabalho, eles jantavam juntos e conversavam sobre seus dias. Eram conversas cautelosas no início, mas gradualmente se tornaram mais naturais. Rafael começou a contar sobre seus projetos de negócios, e Marina compartilhava histórias de seus anos como enfermeira. Ele parecia genuinamente interessado em seu trabalho, fazendo perguntas sobre os pacientes
e demonstrando uma empatia que contrastava com sua fachada fria de empresário. Naquela sexta-feira à noite, eles tinham outro evento social, uma inauguração de galeria de arte em Leblon. Marina usava um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, e Rafael havia comentado que ela estava deslumbrante de uma forma que pareceu menos protocolar e mais sincera. Durante o evento, Marina notou como eles haviam desenvolvido uma química natural. Não precisavam mais se forçar a parecer um casal. Os toques casuais, os olhares cúmplices, a forma como se posicionavam próximos um do outro havia se tornado instintivo. "Vocês são um casal lindo", comentou uma senhora da alta sociedade carioca. "É raro ver recém-casados tão à vontade um com o outro." Depois do evento, Rafael sugeriu que caminhassem pela praia ao invés de voltarem diretamente para casa. Era uma noite quente de abril e a lua cheia iluminava a areia de Ipanema. "Você estava radiante hoje à noite", Rafael disse enquanto caminhavam descalços na beira da água. "Obrigada, estou me acostumando com esse mundo." Marina parou para olhar o mar. "Às vezes me sinto como se fosse duas pessoas diferentes. A Marina, que era enfermeira em Copacabana, e esta nova versão que frequenta galerias de arte e janta com milionários." "E qual das duas você prefere?" Marina pensou na pergunta. "Ainda estou descobrindo. A primeira Marina era mais simples, mais direta. Mas esta nova versão, ela está descobrindo partes de si mesma que não sabia que existiam." Rafael parou ao lado dela. "Como o quê?" "Como o fato de que posso gostar de arte moderna, ou que consigo conversar sobre vinho sem me sentir uma impostora." Ela olhou para ele. "Ou que posso me sentir atraída por um homem complicado, que se esconde atrás de acordos comerciais porque tem medo de sentir algo real." As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Rafael ficou imóvel, olhando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Marina, desculpa, eu não deveria ter dito isso." Ela começou a se afastar, mas Rafael segurou seu braço gentilmente. "Não se desculpe por ser honesta." Sua voz estava mais baixa, mais rouca. "Você tem razão. Eu me escondo." "Por quê?" Rafael soltou uma risada amarga. "Porque quando você ama alguém de verdade, você se torna vulnerável. Você toma decisões irracionais. Você põe essa pessoa em risco. Como você pôs Isabela em risco? Isabela morreu porque eu a pedi para vir me encontrar em uma noite de tempestade. Ela não queria sair de casa. Disse que estava cansada. Mas eu insisti porque havia tido um dia difícil e precisava dela." Rafael olhou para o mar. "Se eu não tivesse sido tão egoísta, se eu tivesse simplesmente ido vê-la no dia seguinte..." "Rafael, olhe para mim." Marina se posicionou à frente dele. "Acidentes acontecem. Não importa se foi uma noite de tempestade ou um dia ensolarado. Você não matou Isabela. Mas meu amor por ela, sim." "Não. Seu amor por ela a fez feliz enquanto ela esteve viva. Ela morreu sabendo que era amada completamente. Isso não é uma tragédia. É um presente." Rafael a observou por um longo momento. "Como você pode ser tão sábia aos 23 anos? Porque passei os últimos 5 anos cuidando de pessoas que estavam morrendo. Aprendi que o arrependimento por não ter amado o suficiente é muito pior que a dor de perder alguém que você amou completamente." O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som das ondas. Rafael levantou a mão e tocou o rosto de Marina suavemente. "Marina, eu..." Ele parou, lutando com as palavras. "Nosso acordo está se complicando." "Eu sei." Ela cobriu a mão dele com a sua. "Para mim também. Se continuarmos por este caminho, não poderemos mais fingir que isso é apenas negócios." "E se não quisermos mais fingir?" Rafael a estudou por um momento, que pareceu uma eternidade. Então lentamente ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave no início, hesitante, como se ele estivesse testando os próprios limites. Mas quando Marina respondeu, entrelaçando os braços ao redor de seu pescoço, o beijo se aprofundou, carregado de semanas de tensão não resolvida e sentimentos negados. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. "Rafael," Marina sussurrou. "Eu sei. Mudou tudo." Ele encostou a testa na dela. "Estou apaixonado por você, Marina. De verdade. E isso me aterroriza." "Por quê?" "Porque agora tenho algo real a perder novamente." Marina segurou o rosto dele entre as mãos. "Então,
Vamos ter muito cuidado para não nos perdermos. Rafael sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Um sorriso verdadeiro, sem máscaras ou cálculos. Isso significa que nosso casamento de conveniência acaba de se tornar um casamento real? Acho que já era real há algum tempo, Marina respondeu. Só estávamos com medo demais para admitir. Enquanto caminhavam de volta para casa de mãos dadas, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. O acordo comercial havia se transformado em algo muito mais perigoso e infinitamente mais precioso. Amor verdadeiro. Mas em algum lugar da cidade, Roberto Vega estava ao telefone com Buenos Aires, relatando suas suspeitas sobre o casamento de Rafael. E ele havia descoberto algo que poderia destruir tudo o que Rafael e Marina estavam construindo. A felicidade de Rafael e Marina durou exatamente 4 dias. Na terça-feira de manhã, Rafael recebeu uma ligação que mudou tudo. Rafael, preciso vê-lo imediatamente. A voz de Roberto Vega estava fria, controlada. Em meu escritório. Traga Marina. Roberto, estou em uma reunião importante. Cancele. Isso é sobre o futuro de todos os seus negócios na Argentina. 1 hora. Não se atrase. Rafael desligou o telefone com uma sensação ruim no estômago. Marina estava tomando café da manhã, ainda usando o roupão de seda que ele havia comprado para ela, seu cabelo solto sobre os ombros. Nos últimos dias, eles haviam acordado na mesma cama pela primeira vez, e Rafael havia redescoberto o que significava ser feliz. Quem era? Perguntou Marina, notando sua expressão. Roberto, ele quer nos ver em 1 hora. Rafael se sentou pesadamente na cadeira. Marina, acho que ele descobriu a verdade sobre nosso casamento. O rosto de Marina empalideceu. O que isso significa? Significa que posso perder todos os contratos na Argentina, mais de 70% dos meus negócios. Rafael passou a mão pelos cabelos. E você pode enfrentar acusações de fraude matrimonial. Marina se levantou e foi até ele, colocando as mãos em seus ombros. Nós vamos enfrentar isso juntos. Marina, você não entende. Se Roberto provar que nosso casamento começou como uma farsa, mesmo que agora seja real, ele pode destruir tudo o que construí. Então vamos convencê-lo de que nosso amor é verdadeiro. Rafael olhou para ela, vendo a determinação em seus olhos. Você está disposta a lutar por nós? Estou disposta a lutar por tudo o que construímos juntos. 1 hora depois, eles estavam no escritório de Roberto, no centro do Rio. Era um ambiente imponente, com vista para a Baía de Guanabara e decoração que gritava poder e dinheiro. Roberto os esperava atrás de uma mesa de mogno gigantesca, com uma pasta de documentos à sua frente. Rafael, Marina, sentem-se. Sua voz era cortante como uma lâmina. Eles se sentaram lado a lado, Rafael instintivamente colocando a mão sobre a de Marina. Vou ser direto. Roberto abriu a pasta. Contratei um investigador particular para pesquisar o casamento de vocês. O que descobri é interessante. Ele colocou uma série de fotografias sobre a mesa. Marina sentiu o sangue gelar ao reconhecer as imagens. Ela e Carlos no apartamento dele, no dia que deveria ter sido seu casamento. Carlos assinando documentos em um escritório que ela não conhecia, ela entrando no prédio de Rafael, vestindo o vestido de noiva. Carlos Santos contraiu uma dívida de R$ 2.500.000 com um agiota conhecido meu, Roberto continuou. No dia em que deveria se casar com Marina, ele fez um acordo para transferir essa dívida para Rafael, em troca da mão de Marina em casamento. Rafael permaneceu impassível, mas Marina sentiu suas mãos tremerem. Vocês se casaram no mesmo dia, com um juiz comprado em uma cerimônia que durou 15 minutos. Marina nunca havia visto Rafael antes daquele dia. Roberto se recostou na cadeira. Isso, meus queridos, é a definição de casamento arranjado comercial. Roberto, Rafael começou, mas o outro homem levantou a mão. Ainda não terminei. Carlos Santos foi encontrado morto 3 dias depois, aparentemente por suicídio, mas as pessoas que emprestaram dinheiro para ele têm histórico de fazer suicídios parecerem muito convincentes. Marina ofegou. Você está insinuando que Rafael... Estou insinuando que Rafael fez um acordo com criminosos, usando você como moeda de troca, e que a morte de Carlos foi muito conveniente para todos os envolvidos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor.
O que você quer, Roberto? Rafael perguntou com uma calma perigosa. Quero que você admita a verdade. Que esse casamento é uma farsa. Roberto se inclinou para a frente. Isabela era minha amiga, Rafael. Ela merecia mais do que ser substituída por uma encenação barata. Isabela está morta. Rafael explodiu, se levantando abruptamente. Ela está morta há 3 anos, e eu tenho o direito de seguir minha vida. Não dessa forma, não mentindo para todo mundo, incluindo para si mesmo. Marina também se levantou, tremendo de raiva. Vocês dois param de falar de mim como se eu fosse um objeto. Sim, nosso casamento começou como um acordo comercial, mas o que temos agora é real. Roberto riu friamente. Real? Vocês se conhecem há 1 mês. E em 1 mês eu aprendi mais sobre o coração do Rafael do que você aprendeu em anos de amizade. Marina se virou para Rafael. Ele é generoso, protetor, inteligente. E sim, assombrado pela culpa da morte de Isabela. Mas ele está aprendendo a amar novamente. E eu estou aprendendo que merece ser amada por quem eu sou, não pelo que posso oferecer. Rafael a olhou com admiração. Marina, não. Ela se virou de volta para Roberto. Você quer a verdade? A verdade é que me apaixonei pelo homem que se certificou de que minha mãe tivesse o melhor tratamento médico. Pelo homem que me escolhe roupas porque quer que eu me sinta bonita. Pelo homem que me ensinou que posso ser mais do que uma enfermeira sobrecarregada lutando para sobreviver. Palavras bonitas, Roberto disse sarcasticamente, mas não mudam os fatos. Os fatos mudaram, Rafael disse, sua voz firme. Talvez nosso casamento tenha começado como negócio, mas Marina tem razão. O que temos agora é real. E se você não consegue aceitar isso, então faça o que tem que fazer. Roberto os observou por um longo momento. Muito bem. Vou dar uma chance para vocês provarem que esse amor é real. Como? Marina perguntou. Roberto sorriu, mas não havia nenhuma bondade naquele sorriso. Rafael vai renunciar a 50% de seus bens em favor de Marina. Se esse casamento é real, ele não terá problemas em compartilhar sua fortuna com a mulher que ama. Rafael empalideceu. Roberto, isso é uma prova de que você confia nela completamente. Se ela realmente te ama, e não o seu dinheiro, ela vai assinar um documento renunciando a esses bens e devolvendo tudo para você. Marina sentiu uma armadilha se fechando ao redor deles. E se eu não assinar? Então saberei que vocês estão mentindo, e vou expor toda a verdade para a mídia e para as autoridades argentinas. Rafael perderá todos os contratos lá, e vocês dois podem enfrentar acusações criminais. Rafael e Marina se entreolharam. Estava claro que Roberto havia planejado cuidadosamente aquela situação para colocá-los em uma posição impossível. Quanto tempo temos para decidir? Rafael perguntou. 24 horas. Amanhã às 15 horas quero vocês de volta aqui com a documentação assinada ou com uma confissão. Roberto se levantou. Escolham sabiamente. Quando saíram do prédio, Rafael e Marina caminharam em silêncio até o carro. A cidade ao redor deles parecia barulhenta e caótica. Um contraste gritante com a tensão silenciosa entre eles. Rafael, Marina disse finalmente. Vamos fazer isso. Vou assinar os documentos. Marina, você não entende. 50% dos meus bens são quase 100 milhões de reais. Roberto está apostando que você não vai conseguir resistir a essa tentação. Marina parou no meio da calçada e o olhou diretamente. Então ele não me conhece nada. E aparentemente, você também não. A manhã de quarta-feira amanheceu nublada, combinando com o humor pesado no apartamento de Ipanema. Rafael havia passado a noite acordado em seu escritório, preparando os documentos que transfeririam metade de sua fortuna para Marina. Ela, por sua vez, havia ligado para Helena e pedido para ficar sozinha, passando horas caminhando pela praia e pensando na decisão que mudaria suas vidas para sempre. Quando se encontraram para o café da manhã, ambos estavam exaustos. Os documentos estão prontos, Rafael disse, empurrando uma pasta grossa sobre a mesa. 50% de tudo que possuo. Imóveis, investimentos, contas bancárias, ações da empresa. Marina olhou para a pasta sem tocá-la. Rafael, preciso te contar uma coisa antes de tomarmos qualquer decisão. O quê? Ontem à noite liguei para minha mãe e contei toda a verdade. Sobre como nosso casamento começou, sobre os sentimentos que desenvolvemos, sobre o ultimato do Roberto. Rafael a observou atentamente.
E o que ela disse? Ela disse que sempre soube que algo estava estranho no nosso casamento. Uma mãe percebe essas coisas. Marina sorriu tristemente. Mas ela também disse que, nas últimas semanas, quando você me acompanha nas visitas ao hospital, ela vê como você olha para mim e como eu olho para você. Marina, deixe-me terminar. Ela respirou fundo. Minha mãe disse que amor verdadeiro não é sobre como ele começa, mas sobre para onde ele nos leva. E que se eu encontrei alguém que me faz feliz e que luta por mim, não importa como essa história começou. Rafael sentiu os olhos marejarem. Sua mãe é uma mulher sábia. Ela é. E ela me disse uma última coisa que mudou tudo para mim. O que foi? Ela disse que está se sentindo forte o suficiente para voltar para casa na próxima semana. O tratamento funcionou, Rafael. Ela está curada. Rafael se levantou e foi até Marina, puxando-a para um abraço apertado. Marina, que notícia maravilhosa! E você sabe o que isso significa? Marina se afastou para olhá-lo. Significa que nossa missão original está cumprida. Você salvou minha mãe. Eu cumpri minha parte do acordo sendo sua esposa em eventos sociais. Tecnicamente, poderíamos nos divorciar agora sem que nenhum de nós fique devendo nada ao outro. O sorriso de Rafael desapareceu. É isso que você quer? É isso que você quer? Ela rebateu. Eles se olharam por um longo momento e Marina viu toda a vulnerabilidade que Rafael havia tentado esconder nos últimos meses. Não, ele disse finalmente. Não quero me divorciar. Quero acordar ao seu lado todos os dias pelo resto da minha vida. Quero conhecer seus sonhos e ajudá-la a realizá-los. Quero que você conheça minha família na Argentina e que construamos nossa própria família juntos. Mesmo sabendo que eu era apenas uma enfermeira pobre que você comprou para resolver um problema legal, você nunca foi apenas isso. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Você é a mulher que me ensinou que é possível amar novamente sem culpa, que me mostrou que força real não é nunca precisar de ninguém, mas ter coragem de ser vulnerável com a pessoa certa. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu te amo, Rafael, completamente, e não preciso de 50% da sua fortuna para provar isso. Eu sei, mas vamos assinar os documentos mesmo assim. Marina franziu a testa. Por quê? Porque quero que seja oficial. Quero que você seja minha parceira de verdade, não só no amor, mas em tudo. Rafael sorriu. E porque vou adorar ver a cara do Roberto quando você assinar os papéis e depois os rasgar. Às 15 horas em ponto, Rafael e Marina estavam de volta ao escritório de Roberto. Marina usava um vestido azul simples, não uma peça de grife, mas um vestido que havia comprado com seu próprio dinheiro quando ainda era enfermeira. Rafael usava um terno escuro, mas havia deixado a gravata de lado, dando-lhe uma aparência mais relaxada. Pontuais. Roberto comentou quando eles entraram. Espero que tenham tomado a decisão certa. Tomamos, Rafael disse, colocando a pasta de documentos sobre a mesa. Roberto abriu a pasta e examinou os papéis. Tudo parece estar em ordem. 50% de um patrimônio estimado em 200 milhões de reais transferidos para Marina Santos Mendoza. Ele olhou para Marina. Uma quantia que mudaria completamente sua vida. Mudaria mesmo. Marina concordou. E você está disposta a abrir mão de tudo isso para provar que ama Rafael? Marina pegou a caneta que Roberto oferecia. Estou disposta a assinar estes documentos para provar que nosso amor é real. Ela assinou cada página metodicamente, sob o olhar atento de Roberto e a expressão orgulhosa de Rafael. Pronto, ela disse, empurrando os documentos de volta para Roberto. Agora, oficialmente, possuo 50% da fortuna do meu marido. Roberto sorriu triunfalmente. Excelente. Agora, se você realmente o ama, vai renunciar a tudo isso e devolver para ele. Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para a vista da baía. Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que isso é tão importante para você? Por que você se importa tanto em provar que nosso casamento é falso? Roberto hesitou pela primeira vez. Porque Isabela merecia mais. Isabela está morta, Marina disse gentilmente, se virando para ele. E o amor que Rafael sentia por ela não diminui em nada o amor que ele sente por mim agora. Corações não são como contas bancárias. Amor não é um recurso limitado. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você estava apaixonado por Isabela
e nunca superou o fato de que ela escolheu Rafael ao invés de você. Agora está tentando punir Rafael por seguir em frente. Roberto empalideceu. Isso não é verdade. É sim. E sabe o que mais? Isabela ficaria muito triste em saber que você está usando a memória dela para tentar destruir a felicidade de Rafael. Marina caminhou de volta para a mesa e pegou os documentos. Quanto aos 50% da fortuna do Rafael, ela começou a rasgar os papéis lentamente, uma página por vez. Marina, o que está fazendo? Roberto se levantou alarmado. Estou provando que amor verdadeiro não se mede em dinheiro ou contratos. Marina terminou de rasgar todos os documentos. Rafael, eu me casaria com você novamente hoje e amanhã, todos os dias, mesmo que você não tivesse um centavo, porque o que eu amo em você não tem preço. Rafael se aproximou dela e a beijou apaixonadamente, sem se importar com a presença de Roberto. Vocês são loucos, Roberto murmurou, mas sua voz havia perdido toda a hostilidade. Loucos de amor. Rafael concordou sem soltar Marina. E se você não consegue aceitar isso, Roberto, então nossos negócios na Argentina acabaram aqui. Roberto os observou por um longo momento. Então, inesperadamente, ele sorriu. Isabela sempre disse que você era teimoso demais para o seu próprio bem. Ele disse para Rafael. Talvez ela estivesse errada. Talvez sua teimosia seja exatamente o que você precisava para encontrar o amor novamente. Ele se dirigiu para seu cofre e retirou uma pequena caixa de veludo azul. Isabela me deu isso pouco antes de morrer. Disse para guardar até você encontrar alguém que merecesse. Roberto estendeu a caixa para Marina. Acho que esse momento chegou. Marina abriu a caixa e ofegou. Dentro havia um anel delicado com uma esmeralda rodeada de pequenos diamantes. Era o anel de noivado da avó de Isabela, Roberto explicou. Ela queria que fosse passado para a próxima mulher que conquistasse seu coração completamente. Marina olhou para Rafael, que estava visivelmente emocionado. Roberto, Rafael começou. Isabela me fez prometer que entregaria isso para a mulher certa, e depois do que vi aqui hoje, sei que Marina é a mulher certa. Marina colocou o anel no dedo e ele se encaixou perfeitamente. Obrigada, ela sussurrou. Vou honrar a memória dela. Eu sei que vai. Roberto estendeu a mão para Rafael. E nossos contratos na Argentina continuam valendo. Afinal, vocês provaram que o amor de vocês é real. 6 meses depois, Rafael e Marina estavam na praia de Ipanema, renovando seus votos em uma cerimônia real, cercados pela família e amigos. Dona Rosa estava presente, completamente curada, chorando de felicidade ao ver sua filha tão radiante. Marina Santos Mendoza, Rafael disse durante seus votos. Você me ensinou que alguns dos melhores começos surgem das situações mais improváveis. Que amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre escolher estar junto todos os dias. Rafael Alejandro Mendoza, Marina respondeu. Você me mostrou que sou capaz de mais do que jamais imaginei, que posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, e que às vezes o que parece ser o fim de uma história é apenas o começo de uma muito melhor. Quando o juiz os declarou marido e mulher pela segunda vez, o beijo deles foi assistido por uma multidão que aplaudia, pelo sol se pondo sobre o mar e pelos sorrisos de duas pessoas que haviam descoberto que o amor verdadeiro, às vezes, chega das formas mais inesperadas. E em algum lugar Marina tinha certeza de que Isabela também estava sorrindo.